E aí, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um... Não é vídeo, né? Agora podcast. É uma aventura para mim e até para minha esposa, para todos nós, que nós vamos falar um pouquinho de Bíblia de um novo modelo, de uma nova maneira. E nesse primeiro episódio especial, eu não poderia trazer alguém que não fosse também especial. Tô aqui com a minha sogra, a minha pastora, missionária, mulher de Deus, uma mãe também. E seja bem-vinda. A minha primeira pergunta já é o seguinte: você se imaginaria estar participando um dia de um podcast? Muito obrigado. Eu estou muito feliz, honrada por estar participando desse podcast, o primeiro, e que eu tenho certeza que vai ser muito, como você disse, uma aventura, uma coisa diferencial, tanto na minha vida como na sua vida, e que seja o primeiro de muitos que Deus tem preparado para você aqui. Uma troca de experiências, né? Sim. Estou muito animado e... Bom, o que a gente vai falar hoje, gente? Nós vamos falar sobre os vídeos que a gente fez até hoje, tá? Então, até o capítulo 6, se eu não me engano, né, que nós fizemos vídeos, e eu preparei aqui algumas perguntas que nós vamos conversar com a nossa pastora hoje. E a primeira delas é o seguinte, né? Quando o Senhor vai criando tudo que existe no mundo, e eu fiz questão de falar sobre isso porque é um tema em que se tem muitas controvérsias, né? Muita gente acredita em diferentes teorias, enfim. E eu fiz questão de trazer uma pergunta sobre isso, porque quando ele vai criando tudo que existe no universo, ele vai como se fosse um artista, pintando um quadro, e a gente sabe que um artista, muitas vezes ele não sabe o que vai dar. Ele vai pintando, aquilo vai tomando forma, e ele realmente vai dando os retoques, muitas das vezes é algo abstrato, e ele fala, cara, como isso aqui ficou bonito. Eu imagino Deus fazendo isso, e a Bíblia nos indica isso. Sim. Os versículos dizem assim, que quando ele vai criando as coisas, os textos vão falando, e viu Deus que ficou bom, e viu Deus que ficou bom. Sim. E aí chega no verso, quando Deus faz o homem, os seres humanos, e o texto diz que viu Deus tudo quanto havia feito, e viu que ficou muito bom. Muito bom. Isso demonstra que nós somos uma espécie de cereja do bolo, não é? Sim. E a minha pergunta, pastor, é o seguinte: de onde veio esse título de coroa da criação? Eu que sempre cresci ouvindo esse termo, de onde veio isso? Não existe um texto bíblico que eu conheça falando sobre coroa da criação. De onde veio isso? É como você mesmo disse, David, Deus foi criando o mundo, foi formando o mundo, e quando ele chega no final, e quando ele cria o mundo, o homem, né, em si, ele olhou e, como diz, é muito bom. A Bíblia nos fala que Deus, ele diz que um pouco menor, em Salmos diz assim, um pouco menor que os anjos ele nos fez, e o coroaste, né, de honra e glória. E isso já nos mostra que o quanto foi importante, o quanto foi para Deus a criação do homem. E a Bíblia nos fala que nós somos a imagem e semelhança dele. Em Salmos também diz assim, né? Que de uma maneira maravilhosa e terrível tu me formaste, me criaste. Então a Bíblia vem nos dando um relato, vem nos falando a respeito que quando Deus criou o mundo, como você mesmo citou, as coisas, tudo que ele fez é bom, mas faltava algo. Para que o porquê de toda essa criação? Ele vai criando os animais assim meio que aos montes, né? Cria as aves, cria os répteis, daí chega no homem e ele... Calma aí, deixa eu dar uma atençãozinha aqui. Sim, parou. A Bíblia diz que ele fez com as suas próprias mãos, ele reuniu, né? Façamos o homem, né? E diz que o próprio fôlego ele soprou naquele boneco de barro que ele mesmo criou,
e deu vida para o primeiro ser vivo, que é Adão, né? O homem. E isso nos mostra que, como você disse, é uma atenção especial e que nós somos realmente a imagem e semelhança deles, criados para a adoração dele. Nós não somos deuses, né? Nós não somos maiores do que o nosso Deus, daquele que nos criou, porque nós fomos criados por ele, somos criatura dele, mas a Bíblia nos diz, somos imagem e semelhança, e há um propósito para o homem ser criado, formado, que eu entendo na minha caminhada que principalmente foi por louvor e a sua adoração. Sabemos que durante o caminho o homem se perdeu em algumas coisas, né? Mas através de Jesus nós fomos resgatados e somos resgatados e redimidos para a glória dele. Eu tenho o pensamento, a tese do seguinte, que é como se fosse um artista, como eu já disse, e ele cria aquilo, ele cria aquela arte, e ele fica olhando para aquilo e fala, gente, eu preciso de alguém para contemplar isso aqui comigo. E Deus cria o universo, cria todas as coisas, o texto diz, tudo ficou bom. Ele cria o homem e fala assim, olha, eu preciso de você pra gente contemplar isso aqui. Sim. Então, além de glorificar a Deus, igual você disse, todos os nossos propósitos, a gente também foi feito para, junto com Deus, lá na origem dos tempos, tá? Para nós contemplarmos tudo aquilo que ele fez. Contemplarmos e desfrutarmos, né? Desfrutarmos. De toda essa criação, porque a Bíblia mesmo diz que estão sujeitos ao homem, né? Os animais, todas as coisas estão sujeitas ao homem. Então, além de contemplarmos, e quando nós nos deparamos com uma imagem, uma paisagem bonita, linda, a gente fica admirada, pensando, só mesmo um Deus tão grande, tão poderoso é capaz de criar isso. Só que se nós... O mar é lindo, o céu é lindo, todas as coisas são lindas, mas a gente também esquece de olhar um pouco para nós e vemos como é maravilhoso essa criação, né? A criação que Deus fez, que somos nós, os seres humanos. É uma coisa que você para pensar, mesmo o Salmo diz sobre a criação do ser humano dentro do ventre da mulher, né? Quando a criança começa a ser gerada. E se você parar, é uma coisa assombrosa você pensar Exatamente. Que um outro ser está sendo gerado, criado dentro de um outro ser. Eu já estive dentro da barriga da minha mãe, as minhas filhas já estiveram dentro de mim, e só Deus é capaz de fazer algo tão grandioso, tão poderoso, de um ser, os ossos, os órgãos, tudo ser formado. Cada processo, tudo tem um processo. Sim, e é como você diz, e você conhecendo bem mais do que eu, né, por causa da sua profissão, cada ossinho, cada tendão, cada coisa ali, e você fica, como é perfeito, como cada coisa realmente explica o porquê, e há um motivo de estar ali. E isso mostra e funciona, né? É uma grande engrenagem que vai funcionando, vai fazendo. E quando um falta, realmente prejudica, né? Mas a gente vê que Deus, ele pensou em tudo. E quando a gente vai pro cérebro, aí você dá aquele boom. Meu Deus, como, né? Que é tão grandioso, é tão assim que os estudiosos, né? Os cientistas, médicos, não conseguem desvendar tudo que existe nele. Não tem coisas que não tem explicação. Bom, segunda pergunta, seguinte, em Gênesis 2, 15 a 17, vamos ler? O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. A gente vê uma ordem direta de Deus para Adão, dizendo que no dia em que ele comesse aquele fruto, ele morreria. Então, não coma o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Só que no capítulo 3, Eva é tentada e acaba comendo o fruto e dá para Adão, que também come,
Só que em nenhum momento a gente vê um posicionamento de Adão. E a minha pergunta é o seguinte, por que em nenhum momento Adão aparece falando, ó, calma aí, esse fruto não é pra gente comer, Deus falou. E também uma outra pergunta já emendando nessa, a ordem era só pra Adão? Então, vamos lá. Então. A gente vê que Deus, ele fez a árvore, fez o jardim, fez o homem, passou por toda essa questão. E quando chegou, né, nas ordens, né, Adão, não coma, porque a partir do momento que você comer, morrerás, não viverás. E Adão, a Bíblia, ela não, como você mesmo disse, a Bíblia, ela não relata os acontecidos por trás. O que aconteceu, né? Diz que... Os bastidores. Os bastidores. Diz que depois da ordem de Deus, ele criou a mulher. Aí ele falou, é bom que o homem não esteja só. E passado o seu tempo, a serpente, que era astuta, né? Era o animal mais astuto, estava ali, possuída pelo mal, olhou e sabia que... Porque o inimigo, eu entendo assim, ele sempre sabe aonde ele vai. Não sabemos o porquê Eva estava sozinha, provavelmente Adão estava cuidando dos seus afazeres, porque ele tinha ali, né, ele estava no paraíso, mas não era um desocupado. Não. As pessoas acham que era, às vezes as pessoas acham assim, se a gente estivesse no paraíso não trabalhava. Não é assim, né? Ele estava ali. A gente precisa de utilidade. Sim, né? Ele estava... provavelmente, não diz, mas provavelmente cuidando de algumas outras coisas que ele precisaria Talvez ainda fazer. Não tinha dado todos os nomes dos animais. Sim, muitas coisas. E naquele momento, né, Satanás, ele viu a oportunidade de tentar a mulher. A mulher sabia exatamente da ordem, não foi dada diretamente para ela, Deus não falou para ela, mas Adão assim explicou. Mas também você, lembrando agora, se você for ver, Deus sempre descia, né, no jardim para conversar com o homem. Também não nos fala que Deus não reforçou esse aviso. Não tem uma questão de que, olha, não pode. A ordem já havia sido dada. Adão sabia e provavelmente Adão explicou isso para ela. Ela sabia dessa. Falei uma vez é o suficiente, né? Por que eu vou ficar repetindo? Sim, é uma ordem. A ordem dada é a ordem obedecida. Tem que ser. Ela simplesmente ouviu, deu ouvido, né? Uma serpente deu ouvido a quem não deveria dar. Estava, como a gente estava falando aqui, Adão estava ocupado com alguma coisa e ela estava ociosa. Ali olhando os passarinhos, talvez. Comparando as frutas. Sim, e acabou dando ouvido para aquilo que dá. Isso também nos fala muito, nos reforça muito, sim, sobre para quem nós temos dado ouvido, né? Muitas das vezes, sim, Satanás usa pessoas para querer nos influenciar, mas além daquilo que vem de influência para a nossa vida, de conselhos, de coisas que vem introduzir na nossa vida e nos induzir a fazer coisas que nós já recebemos uma ordem que não é para ser feito, também tem a nossa própria vontade, o nosso próprio ego. Eu imagino que era uma árvore muito bonita, era um fruto muito bonito, que chamava a atenção. E aí as palavras iludiu e ela caiu na tentação. Adão pecou pelo fato de comer e de realmente não questionar. Ele simplesmente também foi induzido. Viu que a mulher tinha comido, talvez falou, já comeu, então vou comer também. Né? E a atitude mais correta de Adão, mesmo que a sua mulher, né, tivesse comido aquele fruto proibido, era não. Isso não é para ser feito. Nós não entendemos muito o contexto do porquê tudo aconteceu, ou como aconteceu, né? Mas nós sabemos que até para as tragédias, a gente percebe que até para as coisas mais terríveis e as tragédias que vai nos levar a um caminho de destruição, Deus, ele usa isso ao nosso favor. Ele tem a misericórdia dele é tão grande que ele acaba não interferindo na sua lei, mas nos socorrendo, nos ajudando, né? Porque através disso veio toda assim a decadência da humanidade, mas o Senhor, ele trouxe caminhos novos pra gente. E em Adão entrou o pecado, mas no novo Adão, em Cristo, veio a salvação.
acredito assim, não colocando a culpa é do homem e não da mulher, não querendo entrar nisso, mas a responsabilidade seria sim do Adão, porque a ordem veio para ele. A ordem foi dele. Quando Deus me dá uma ordem, David, quando Deus fala algo para mim, não importa que você não acredite, não importa que você não obedeça, eu posso te conduzir, te ensinar, ó, Deus ensina isso e cabe a você escolher, né? Mas eu preciso permanecer firme naquilo que Deus falou, naquilo que Deus me ordenou. Isso, desde o começo, nos mostra... cobrar de outro aquilo que Deus falou diretamente comigo. O que foi para você. Isso fala sobre os sonhos, sobre as promessas, sobre a ordem de obedecer, sobre os propósitos da sua vida. Quando Deus tem um propósito na tua vida, quando Deus te dá uma ordem direta, a sua esposa está com você e ela vai na sua caminhada. Mas se ela não quiser obedecer, você precisa continuar caminhando. Sim. E precisa continuar obedecendo. Porque através disso, Deus irá fazer uma grande obra. Bom, terceira pergunta. Agora a gente vai para Abel. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. E a gente vai ler o capítulo 4. A partir do versículo 1, que diz assim: Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Então Caim, o irmão mais velho aqui. Disse ela: com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Eu até falei no vídeo, essa fala aqui de Eva, né? Com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Eu acho que até ela dando graças a Deus, né? Porque eles saíram do jardim, nesse Sim. tempo tá tendo muito trabalho ali de fazer força, enfim, de cuidar de solo, cultivar o solo. Então, assim, mais um homem para a família, para ela foi um motivo de Sim. muita felicidade, né? Para ela e para Adão. Versículo 2: voltou a dar à luz, desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Então a gente vê cada irmão indo para um lado, né? Cada um é com a sua função. Passado algum tempo, versículo 3, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Isso é um detalhe importante, né? Caim trouxe primeiro a sua oferta. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta, mas não aceitou Caim e a sua oferta. Por isso, Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se você não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Versículo 8: disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Bom, nessa história famosa, né, a gente vê dois irmãos comprometidos, dois irmãos trabalhadores, né, cada um em sua função. E o interessante é que a gente vê Caim oferecendo a sua oferta primeiro. E o que me chama a atenção é que não tinha sido ofertado nada a Deus, até então não tinha, né, uma oferta a Deus. Então a gente pensando por esse lado fala, poxa, é uma iniciativa legal de Caim, né? Então vai ser bem visto por Deus, né? Não, até porque não tem parâmetro, não tem comparação a oferta dele com outra pessoa. Mas a gente vê justamente Deus rejeitando Caim e a sua oferta. E depois a gente vê Deus aceitando Abel e a sua oferta. Apesar de já ter falado nisso em algum vídeo, mas eu queria ouvir também a sua visão. O que levou Deus a rejeitar Caim e aceitar a de Abel? A resposta está na própria palavra. Deus, ele fala para Caim, né? O porquê que você está triste, né? Por que seu semblante está decaído? Se você fizesse bem, eu não teria aceito. Então, assim, Deus mostra, já fala para Caim que o porquê, Deus dá a resposta para ele. Porque naquele momento a inveja tomou o coração de Caim contra o seu irmão. Deus continua falando com o homem, né? E Deus falando com Caim, eu imagino que o coração de Caim, vendo que Deus aceitou a de Abel e a dele não, Deus já vem e responde para ele. Mas você tá triste por quê? Se você tivesse feito direito, se você tivesse feito bem, eu aceitaria. Então, assim, provavelmente, né, a Bíblia nos fala que Abel trouxe o melhor para Deus.
Por mais que não teve antes, a Caim ofertou primeiro e trouxe daquilo que ele tinha, dos primeiros, O fruto do seu trabalho. do fruto do seu trabalho, mas provavelmente, vou pegar isso aqui e vou entregar. Nós não entendemos, a Bíblia não fala, como você disse, foi a primeira oferta citada na Bíblia. Então a gente não entende de onde veio essa iniciativa de Caim. Eu vou ofertar isso. Pode até ser que não esteja escrito, mas ele já tenha visto alguma coisa, Adão fazendo semelhante. Uma continuidade daquilo que ele viu o pai fazendo. Talvez não tão específico como uma oferta, mas entregando algo a Deus. E ele foi querer fazer. Só que Deus, David, ele conhece o nosso coração. E ele conhece. E essa é a questão, né? E ele conhece muito a intenção de tudo. Exatamente. Nós fala muito que ele entregou e só lá entregou. Só que Abel foi lá e fez algo excelente. E não foi para competir com Caim. Não foi, Caim fez e eu vou fazer melhor. Não, ele olhou e falou assim, é uma coisa boa, eu vou fazer bem. E ele deu o melhor que ele tinha, porque destaca muito aquilo que Abel fez. Olha, o melhor da gordura, melhor daquilo que ele tinha, do primeiro, né, do primogênito, e ele entregou a Deus. E aí já veio tomando o coração dele. Por que Deus não aceitou o meu? Por que aceitou o dele? E Deus veio com a resposta. Porque não foi do meu agrado. Porque não foi de coração. Porque a minha versão fala até assim, de um aconselhamento futuro, né? Se você fizer, né, no futuro, será aceito. Não é um aconselhamento. E assim, para você ver que essa passagem é muito interessante, que é como você disse, se você fizer Deus dando um conselho, você pode fazer de novo, faça de novo que eu vou aceitar, né? Vai lá, melhora. É como um pai mesmo, a gente, né, fala assim, olha filho, não tá certo, mas vai lá e faz de novo. A gente ensinando, às vezes nós ensinamos nossos filhos, vai lá e lava essa louça. Um exemplo muito simples. Ou varrer uma casa, uma menina, até um menino, né? E aí aquela criança arruma seu quarto, ele não faz tão bem. Você, mas vai lá e você pode melhorar. Faz isso aqui, tá faltando isso aqui. Foi mais ou menos isso. Se você fizer, eu vou aceitar. E aí ainda alertou, cuidado, porque o mal está aí na tua porta. Porque Deus já sabia qual era aquilo que ia acontecer, porque Deus é onisciente, mas Deus alerta, Deus sabia o que ele ia fazer, mas Deus deu a oportunidade dele mudar aquela história, porque eu costumo dizer, Deus ele é tão bom e ao mesmo tempo tão sábio que ele não interfere no nosso livre-arbítrio. E ele já falou para ele, cuidado, teu coração tá mal, trocando em outras palavras, o que você tá pensando em fazer não é bom. Aquilo que está tomando o teu coração. Isso. Porque o ódio vai crescendo, vai proliferando, vai. Sim. A Bíblia nos diz, né? Porque o coração dele foi tomado por uma inveja, né? E a Bíblia nos diz que em Provérbios mesmo, capítulo 14:30, ele diz assim: o coração com saúde é vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Né? Então, assim, quando o Deus ele não aceita, em Gálatas nos fala que ela é uma obra da carne. E esses tais não herdarão o reino de Deus. Então Deus, ele lá no começo ele já está falando, toma cuidado. O coração daquele homem foi tomado de um ciúmes e de uma inveja do seu irmão. E Deus já estava falando, essa é uma podridão para os teus ossos, está te consumindo. Vai te fazer maldito. Essa é a inveja. Para Deus, o que a Bíblia nos relata, que isso é o que a inveja faz. Ela vai te enfraquecer, ela vai te derrubar, ela vai terminar a tua estrutura. Isso. Ela não vai te deixar, ela vai te apodrecer. E quando há uma podridão, e você mesmo sabe, quando algo fica podre, ele vai contaminando os demais. Isso. Até chegar uma infecção, uma sepsis, né, generalizada, e isso acaba levando a pessoa à morte. O objetivo do mal nunca é um machucadinho só. Não. Né? É realmente a destruição, né? João 10:10 diz, ele vem para matar, roubar e destruir. Embora que de princípio talvez esse machucado, essa podridão não seja visível. Não seja porque o osso, como é que você vê? Exatamente. Você não vê, mas tá lá. O mal tá lá. Aí começa a vir sintomas, né?
vem a febre, vem a dor, aí você percebe que tem alguma coisa errada. Se você não cuidar... Fraqueza. Sim, se você não cuidar, aquilo vai te levar à destruição, vai te levar à ruína. E isso é a inveja. O mundo, ele tem muita inveja, né? Martinho Lutero fala assim, que você não pode impedir que um passarinho voe sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça um ninho. Nós estamos sujeitos, né? Eu costumo dizer assim, nós estamos sujeitos a todas as emoções e sentimentos, por sermos seres humanos. Sim. Mas o que vai conduzir a tua vida é o que você faz com aquilo. Quando ela bate em você, a inveja, o ódio, a mágoa, a alegria, né? A gratidão, isso tudo vai conduzir a tua vida. O que está vindo para você, como é que você está gerenciando, como é que você está trabalhando isso dentro de você. Ele vem, David, nós não estamos livres disso, né? Pode vir a inveja, pode vir, né, tudo isso acontecer, mas o que você faz com ela? Você já trabalha e luta para que aquilo seja colocado no seu devido lugar ou seja extinguido, tirado da tua vida totalmente? Ou eu faço um quartinho ali para ela deixo ficar. lá, porque eu tenho direito.